cápsula da coleção, intitulada Imagine, e essa coleção a gente teve por principal objetivo trazer mais leveza, criatividade. Vamos lá, Júlia, pode me ajudar a complementar. Primeiro a gente pode se apresentar, É né? verdade, gente, perdão. É aqui, ó, é a ansiedade de mostrar para vocês toda a coleção maravilhosa que a gente tem. Mas vamos lá, meu nome é Diandre. Eu sou a Júlia, também conhecida como Gil aqui na Conexão. Nós somos da equipe de desenvolvimento, tá? E hoje a gente teve, além do objetivo de mostrar para vocês os desenhos, a coleção, tudo que a gente programou para vocês, a gente também quer mostrar um pouquinho da pesquisa que a gente fez de mercado sobre o setor colchoeiro, porque eu acho que é essencial, né? Para vocês compreenderem um pouquinho de onde a gente tirou, de onde a gente chegou os nossos desenhos. Um pouco como making off da nossa coleção. Peraí, só um minuto. Tem mais perguntas? Tem mais alguém sem som? Tem mais alguém sem som? Tem mais alguém sem som aí, pessoal? Não tá funcionando. Se tiver alguém sem som, pode mandar nos comentários, se não estiver ouvindo a gente. Bom, se não estiver ouvindo, já não vai mandar, né? Ai, gente, perdão. É pra ser espontâneo, é isso. Tem alguém aí que não está ouvindo? Bom, às vezes quando isso acontece, a sugestão é que você saia e entre novamente. E às vezes resolve isso. Escreve isso mesmo, escreve por favor. Aí você faz esse intermédio e enquanto isso a gente começa aqui. A gente vai começando. Sim. De qualquer forma vai estar gravada, posteriormente vocês podem conferir, tá bom? Sim. A gente vai compartilhar com vocês uma apresentação, tá? De slides da nossa apresentação aqui da coleção mesmo, para vocês poderem irem acompanhando melhor. Sim. Então, vamos lá. Para quem não estava no início, a gente está deixando os microfones fechados, e aí, se tiverem perguntas, podem ir interagindo no chat, mas também a gente vai abrir os microfones no final, tá bom? Então tá. Aí só vou pedir para que vocês confirmem, assim que a gente compartilhar, se está todo mundo vendo os slides, tá bom? Tá aparecendo aí para vocês, tudo certo? Então vamos lá. Sim. Então, apresento a vocês a nossa coleção, Imagine. Como eu já disse anteriormente, é uma coleção que a gente pensou muito em trazer a questão da leveza, da criatividade, da liberdade, né, de expressão, principalmente. Sim, a gente vai fazer, na verdade, o lançamento em cápsulas esse ano. Serão 4 cápsulas, essa é a primeira das 4, todas centradas num tema principal, que seriam os universos. E a gente começa esse ano com o universo imaginário, com muito prazer, porque realmente a gente queria trazer essa identidade, esse DNA dessa coleção, com um pouco mais de otimismo, agora que a gente está saindo da pandemia, essa leveza, a criatividade. E a gente percebeu que esse é um momento de mercado, nas nossas pesquisas de consumo e de comportamento do consumidor, que faz muito sentido essa coleção ter esse nome, da liberdade, da leveza, Imagine, e ser um universo imaginário. Então, aqui um pouquinho do que nós fazemos, tá? Então, na realidade, foi feita toda uma pesquisa de tendência, não apenas tendência de design, de moda, mas também de consumo, né? Como o consumidor tem reagido e como a gente podia trazer isso, essas necessidades realmente do consumidor final para a nossa área. Além de estar sempre em busca, né, de novas tecnologias, atualizações, para a gente poder sempre trazer isso para o nosso design, as coleções, e atender vocês de forma mais personalizada e única. Isso. Então, além de fazer essas pesquisas, a gente está propondo também ideias inovadoras. A gente acha que é muito importante essa questão da originalidade, não somente olhar o que está como tendência no mercado, mas
justamente compreender o comportamento de consumo para assim também conseguir propor essas ideias novas e próprias aqui de dentro da conexão. E, claro, sempre sem deixar de lado a questão da qualidade, que é essencial. Então, é a união de tudo isso realmente, dessa pesquisa, das tendências, das atualidades, né, tecnologias e da qualidade que a gente sempre entrega para vocês. Isso. E aí, tudo isso para dizer que essa coleção que a gente está apresentando agora, ela tem um viés bastante conceitual também, mas que ela pode... tudo a gente pensa de uma forma que possa se adequar ao gosto dos nossos clientes também. Então, permite algumas alterações. Seja customizada, né? Então, na realidade, nós estamos propondo cores, mas é claro que isso também vai da identidade visual da marca de vocês e como isso pode se adequar ao estilo, né, do que vocês necessitam. Sim. Então, agora um pouquinho das macro tendências do que foi pesquisado, para vocês poderem se inteirar aqui do nosso universo imaginário. A gente faz pesquisas de tendência de diversos modos, né? Pela internet, claro, mas a gente também faz visitas a lojas, exposições, feiras, redes sociais, muito importante também. E diversos sites de tendências também acabam ajudando a gente. E uma das frases que nos chamou muita atenção é essa da Première Vision Paris, que é uma organização que lança muita tendência no mercado internacional, que é que o desafio hoje está em acomodar as tendências de rápida evolução em desenvolvimentos de longo prazo e realizar o processo criativo através de uma perspectiva sustentável. O que acontece? A gente percebe isso, né? Que as tendências mudam muito rápido. Sim, principalmente, né, no mundo da moda e tudo mais. Mas uma coisa que a gente precisa no nosso setor, que acaba sendo, por exemplo, ninguém compra um colchão a cada um ano, né? Alguns meses. É uma coisa que a gente acaba levando um tempo maior para comprar. Sim. Então, é uma coisa que a gente precisa atender a tendência, a necessidade do consumidor, mas ao mesmo tempo que seja um tanto quanto atemporal, para que ele possa, esse produto, ter uma durabilidade maior no mercado. Sim. E, claro, né, sempre mantendo aquele entusiasmo, que seja algo que a gente acredita e que faça sentido. Então, essa frase nos chamou muita atenção por isso. Além da questão da própria sustentabilidade, que é um assunto que está cada dia mais em alta e mais necessário, né, para a gente pensar no nosso futuro. Sim. Então, é uma coisa que a gente também pensou muito nessa coleção. Sim. A gente tem visto como tendência e pensou muito nessa coleção que nós estamos lançando. E não só sustentabilidade ambiental, né, também a econômica, né, porque a gente entende o momento do mercado, né, e faz muito sentido pensar em todos esses vieses. Exato. E aí, olhando para o design como um todo, não só um setor do mercado cochoeiro, mas o design como um todo, a gente identificou alguns pontos que são comuns no design. Então, o primeiro de tudo seria o ponto de que o design de produtos está cada vez mais voltado a produtos que sejam multifuncionais. Então, como um celular, né, que tem muitas funções e quando o consumidor percebe essas funções, esses benefícios, ele entende o valor agregado que esse produto tem. E acaba até aceitando pagar um valor mais alto por esses benefícios e essas multifunções, né? Isso. Mas é claro que nada disso é válido se não houver também a questão da estética, né? Do desejo, despertar o desejo no cliente, e muitas vezes isso é feito através do belo. Sim, e então, hoje em dia também a gente vê que não existe empresa que não fale de sustentabilidade, é muito importante, e o que a gente tem visto nesse ramo da sustentabilidade é que justamente os produtos estão com esse aspecto mais de desejo hoje em dia, né? Então, faz muito sentido a gente juntar esses 4 elementos que a gente identificou como os essenciais dentro do design como um todo, para gerar um produto que seja, claro, seguindo tendências de comportamento no mercado, mas que seja diferente dos concorrentes. Exato. E essencial, né? Então, é isso que a gente procurou trazer dentro dos produtos da coleção. E aí, dentro disso, a gente também, das nossas pesquisas, nesse nosso período pós-pandemia, a gente tem visto muito a necessidade de uma busca por tempos melhores, né? E alguns questionamentos em cima disso a gente acabaram surgindo, né? Por exemplo, o que vai ser do nosso futuro, né?
Como, por exemplo, quais as nossas reais necessidades? Então, acho que esse tempo, todo mundo em casa, a gente parou para realmente pensar o que realmente é importante. Sim. E algumas dessas perguntas que a gente vem tentando também responder através dos nossos produtos, das nossas pesquisas. Isso. Esse tema desejo, expectativa, ele mexe muito com o que é essencial, né, da humanidade. Então, a gente ficou se questionando, né, se é tão estudado por pessoas de marketing, se é tão estudado por pessoas, né, historiadores, inclusive. Então, como que a gente pode responder, primeiro, quais são essas necessidades essenciais e como que nós, como designers, poderíamos responder a essas necessidades através do nosso desenho de produto. E eu acredito que um ponto que está sendo muito em alta, né, inclusive aqui vocês podem ver, é a questão, vou até acrescentar do que vocês estão vendo no slide, mas a questão do atemporal, do minimalista e do conforto, né? Isso. Então, você quer explicar um pouquinho do atemporal e depois eu entro? Pode ser. Então, assim, às vezes, vocês podem olhar aí, através dessa estatística, o que acontece? Ele é do Google Trends, todo mundo consegue acessar no site do Google. Se você pesquisar a palavra comfortable, que foi o que a gente procurou, mas também em português vai encontrar resultados similares. Dá para perceber que desde 2004 até 2021, que é quando essa estatística termina aqui, em outubro de 2021, que é uma palavra com uma pesquisa em ascensão. Então, isso quer dizer o quê? Que as pessoas estão procurando cada vez mais essa palavra dentro do site de busca, né? E aí, duas outras palavras que a gente encontrou foi o atemporal e o minimalismo, né? E são palavras que as pessoas conhecem mais hoje em dia. E justamente voltando para aquilo que a gente falou do desenvolvimento de longo prazo, o atemporal é um produto que se encaixa nisso, né? Ele não está ali só na moda, no que está na tendência do momento. É um produto que ele vai perdurar durante mais tempo. Isso. E isso eu acho que é fundamental para a nossa área. Isso. Mas o consumidor também tem procurado esse tipo de produto. Então, quando a gente pensa em atemporal, o que vem à mente muito dentro do design estético, principalmente de arquitetura, design de interiores, a gente vê que desde o século passado, por exemplo, formas geométricas são muito atemporais. Então, só um exemplo, né? Sim, desenhos que não saem de moda. Isso, então a gente também estava refletindo em como introduzir isso na nossa coleção. E agora o minimalismo também, que vem com força. Algo mais clean, né? Acredito que todo mundo sabe, esses desenhos mais simples, enfim, mas que também trazem todo um conceito, né? Algo mais contemporâneo. Menos poluídos. No caso, minimalismo não é para todo mundo, a gente sabe disso, porque conforto também é uma palavra muito relativa, né? Exato. Mas o fato é que também segue essa estatística e está crescendo dentro do mercado. Então, a gente prestou atenção nesse ponto também. Sim. E um outro ponto que a gente pode perceber é que a questão de trazer isso para todas as idades, né? Por que não trazer para todas as faixas etárias e não apenas, né, porque a gente está acostumado ali, de repente, na questão dos colchões, um setor mais adulto. Sim. Então, realmente, pensar nisso a gente vê no design, né, como um todo, Sim. não é só aqui, mas todo mundo está seguindo uma linha mais orgânica, muito mais criativa, né? E mais personalizada, eu acho que isso é fundamental e é uma coisa que a gente costuma fazer muito aqui, entregar muito isso na empresa, né? E tudo isso porque também, hoje em dia, a gente tem muita influência de anúncios, muita informação. Então, o consumidor, como que ele vai escolher um produto dentro de tantos outros dentro do mercado? E aí, geralmente, as marcas que se destacam são aquelas que proporcionam uma experiência de consumo. E aí, por isso que é tão fundamental essa criatividade, esse diferencial de interpretação, de personalização e de criatividade. Certo. E aí, acho que nisso a gente pode linkar na questão do marketing, né? Porque os nossos produtos, nós pensamos neles, principalmente pensando no consumidor final, como que nós podemos explorar esse lado do marketing no produto final. Então, desde o começo, desde o nascimento do produto, a gente já vai pensando, poxa, dá para fazer isso, né? Porque realmente, se a gente olhar para esse consumidor final, a gente achou que podia atender melhor os nossos clientes também, né? Porque uma coisa que é muito utilizada na moda, né, que nós costumamos dizer que é um cartão de visitas das lojas,
são as vitrines, né? E por que não as lojas de colchão também não explorarem, não investirem nesse sentido? Isso. Então, muitas vezes o desenho, o design que a gente fez no colchão, que às vezes a gente pensa, né, é só um desenho. Não, ele pode ser muito explorado no visual merchandising da loja. Isso porque, assim, partiu de uma observação de que muitas lojas dentro do mercado nacional, principalmente no colchoeiro, a venda depende muito de um vendedor. Exato. E não que esse vendedor não tenha sua importância, né? Que realmente ele tem sua importância, é necessário, mas às vezes também de que outras formas, né? A gente fica pensando de que outras formas também podemos estimular essa experiência de compra. Exato. Assim. E acho que a questão toda é essa, a experiência de compras, porque na moda a gente tem muito disso. Por que não nessa área também, né? Também não ter essa experiência, porque é algo que chama atenção. Então, pensa um tecido colorido ou com alguma interatividade para a pessoa poder sentar no colchão, por que não tirar uma foto, né? Que hoje esse mundo todo instagramável. Então, é uma coisa que a gente pode utilizar ao nosso favor. Sim, e aí a gente trouxe aqui como exemplo essa marca que é muito referenciada dentro das pessoas que estudam visual merchandising, principalmente nas lojas físicas, né, que é a Anthropologie. Eles têm vitrines incríveis, eles realmente pensados muito lúdicas, independentemente da idade, são adultos também. E aí, para mostrar isso, da atração do olhar para dentro da loja. Então, esse é um dos exemplos. Aqui tem outro também, sempre gerando muito movimento, e se não movimento do olhar, também um movimento físico, né? Sim, que é o caso aqui dessa loja da Hering, que foi uma vitrine de 2018, se eu não me engano, no Shopping Morumbi, onde as pessoas podiam sentar dentro da vitrine e serem fotografadas. Então, esse é realmente um exemplo do que a gente pode trazer realmente para a nossa realidade, né? E um outro ponto, inclusive, que eu acho que de repente seria muito interessante as lojas começarem a pensar, porque estudos comprovam, né, que essa questão do visual merchandising, principalmente a questão olfativa, influencia muito nas compras, elas aumentam as compras. Então, por que não trazer um aroma? Nós temos alguns tratamentos com alguns benefícios, né, com aromas maravilhosos. Por que não trazer isso também para a loja e acabar vendendo esses colchões de uma forma diferente, né? Sim. Então, seriam diversos pontos que proporcionam, né? Então, um pouco isso foi o que a gente pensou, desenvolvendo os desenhos. E só para mostrar aqui nesse próximo slide que não necessariamente precisa ter um investimento muito alto. Sim. Coisa simples, por exemplo, aqui um adesivo, um papel, uma já pode chamar atenção, né? Uma caneta, já Sim. faz toda a diferença na hora de produzir isso. E aí eu queria só pontuar que a gente trouxe aqui exemplos de fotos de lojas físicas, mas isso também se aplica à venda virtual, né? A gente repara que os sites, por exemplo, de vestuário, já não se coloca mais tanto fundo branco. Exato. O branco em si, somente, não é suficiente. As redes sociais são muito coloridas, né? E o visual vende, né? Sim. Então, o colorido, o bonito, a estética, né? Chamando mais atenção, com certeza faz vender mais. Isso foi um ponto que realmente nós pensamos nessa coleção. E um público que compra pela internet também, tem esse público também mais jovem que compra muito pela internet. Então, a gente queria pontuar, assim, de que formas vamos pensar para que atraia realmente o olhar desse consumidor para dentro das compras, para os produtos em si. E um outro público, né, que a gente acabou dando um foco, que a gente tem sentido pelo mercado uma busca crescente, é o setor infantil. Então, nós decidimos por uma parte da nossa coleção voltada também para esse público. Sim. O que a gente vê muito é assim, né? Colchão é muito para bebê e muito para adulto, às vezes pouco no meio, né? Então, a gente quis trazer algumas opções a mais de produtos para crianças mesmo, não somente bebês. E aí, olhando lojas, olhando fisicamente até, né? O tradicional é sempre o rosa para meninas e azul para meninos. Isso era antes, né? Isso. Agora o que a gente viu é que não mais. E a gente também está tentando quebrar isso, né? Com essas cores mais não binárias. Sim, mas isso a gente vê principalmente no mercado de luxo, mas também está se estendendo em outros mercados agora, o uso cada vez menor de tons binários. Então, azul para meninos, rosa para meninas, não faz tanto sentido mais. Mais tons neutros, né? Exato. Tons terrosos, cinzas, mas muito verde. E aí a gente foi entender por quê. Remete aos elementos da natureza. E eu acho que isso também está intimamente ligado à questão da sustentabilidade, que a gente tanto tem falado lá desde o começo da nossa apresentação, que é um ponto que está crescente e não tem tendência de sair, né, de alta esse assunto. Não, é o nosso... 2 anos, 10 anos. Exato. Vamos continuar falando sobre sustentabilidade e como trazer isso para o nosso futuro, né?
Mas um outro ponto, assim, que a gente leu a respeito e faz sentido é que as crianças vivem cada vez mais dentro de ambientes fechados, dentro dos quartos. Então, os pais têm procurado muito como trazer esses elementos da natureza, seja através de cores, de materiais, mas também das decorações, né? Exato. Porque se o quarto também é o parque, então como que a criança pode ser estimulada através dos objetos que estão ali cercando? Até porque esses objetos decorativos sendo trazidos de forma mais lúdica, eles acabam, inclusive, tirando as crianças dessa telinha, né? Que ficam o dia inteiro conectadas. Então, é uma forma, além de conectar com esses elementos da natureza, também traz essa interatividade com jogos mais tradicionais, com aquilo que, né? De brincar mesmo no chão. Então, perceba também aí o design multifuncional entrando. Exato, como a gente já disse anteriormente. Sim, e aí o que acontece é que como os pais estão procurando e olham muito redes sociais, eles também fazem escolhas mais informadas hoje em dia. Então, hoje em dia, principalmente no vestuário, né, a gente vê que os pais, no setor baby, especialmente, procuram roupas mais de algodão, né, menos alergênicas. Roupas mais naturais, né, e até mesmo com tratamentos, com benefícios para as crianças. Isso. Então, a gente trouxe aqui alguns exemplos de marcas internacionais de decoração e design de interiores para crianças. Inclusive, queria, né, apontar, olha esse tapete, que é também uma pista de corrida, uma cidade. Né? Dá para ser tanto uma forma de brincar, como um tapete mesmo, com sua função real. Então, a gente fez os desenhos pensando assim, como que poderia estimular essa criatividade mesmo, essa imaginação. A criança olhar para um desenho, para um animal e tentar adivinhar qual é, enfim, criar histórias na sua cabeça. Esse foi o principal objetivo dessa coleção voltada para o infantil. Sim. E aqui outros exemplos aqui de tons mais para... Dos elementos da natureza que a gente comentou, esses tons terrosos, em verde. E aqui nessas fotos, se vocês puderem observar, tem sempre uma harmonia de cores, né? Então tá tudo interligado. É muito relevante, porque hoje em dia com as redes sociais também os pais procuram essas harmonias de cores. Exato. Né? E às vezes montam a decoração do quarto completo, né? Desde um tema só, mas é que é isso, as pessoas realmente estão criando uma estética também. Exato. E a internet é fundamental nesse momento, né? Para essa busca, essa pesquisa. Sim. Isso é algo que é uma observação muito daqui da Conexão, da nossa equipe de desenvolvimento. Nós podemos observar que o setor... Existe uma lacuna no mercado. Os adolescentes, muitas vezes, eles não são lembrados, né? Na hora de fazer um produto mesmo para eles. Então, por que não olhar para esse público que, na realidade, eles estão aí, 24 horas nas redes sociais, é Instagram, é TikTok, fazendo vídeo dentro do quarto. Então, por que não usar como uma forma de marketing até mesmo? Um colchão, por exemplo, que eles possam tirar uma foto, né? Sim. E postar na rede social. E acho que isso é relevante a gente lembrar, porque pode ser um público com pouco poder aquisitivo, mas é um público com muita influência de compra, muita influência nas redes sociais. E é um público que a gente vê assim, que eles têm muito costume, a gente acredita, né, que justamente por eles não terem esses produtos voltados para eles costumam customizar. Então, tudo que é um quarto, é roupa, eles acabam customizando tudo para deixar com a cara deles. Pintando. Deixando mais colorido, né? Fazendo pinturas, fazendo arte, utilizando várias coisas para compor a sua estética. E o que acontece é que as pessoas, os adolescentes têm menos medo de explorar e têm menos medo de usar cores. Exato. Então, as redes sociais e a internet e essa atitude mais de exploração mesmo, de curiosidade, isso permite que as pessoas também usem mais cores e o público jovem procura produtos com mais cores também. Isso, inclusive, se vocês quiserem, vamos passar o slide para eles darem uma olhada. Aqui são alguns exemplos de alguns quartos, né, de adolescentes, de TikTokers, de influencers, enfim. Pinterest. Que eles usam os quartos como cenário. Então, aí que entra também a questão do marketing, associar isso tudo, né, de uma forma só. Então, justamente aqui a gente pode ver eles explorando mesmo a questão da customização, pintando. Então, por que não trazer esse colorido para os colchões, né? E a gente vê que mesmo essa questão do não binário, né? O rosa e o azul também está passando por esse público, né? Adolescente. Então, e é isso. E aí, outra coisa que eu queria só lembrar aqui, que acabou que
Os anos 70 tiveram um retorno, né? Por causa dessa estética mesmo, de customização, as cores, muitas cores, né? E a organicidade, né? De ser mais orgânico, as formas mais de curvas, né? Então, e acredito que um ponto... psicodelia, né? O psicodélico. E acho que, assim, um ponto que a gente pode mostrar aqui é que, realmente, como a gente disse no começo, esse mundo pós-pandemia, né? Aqui, no caso, durante, as pessoas realmente começaram, não só adolescentes, mas até adultos começaram a customizar, pintar uma parede, começaram a olhar mais para dentro de casa e trazer o conforto, a sua estética, né, para dentro de casa. E até mesmo alguns valores, né, Exato. de sustentabilidade, que tem muito a ver com isso. E aí aqui a gente vai trazer agora para vocês um pouquinho das tendências do setor colchoeiro, né, que a gente observou durante essas pesquisas e que acredito que é essencial passar isso para vocês. Sim, e acho que é algo inédito, assim, que talvez choque um pouco, é que a gente viu muitas cores. Muitas cores. E a gente via muito antes, assim, cores até mais em produtos mais baratos, né? Mas isso mudou. E a gente acredita que, principalmente por causa das vendas online, a gente vê cores em diversos tipos de produtos. A internet traz essa estética mais colorida e isso está sendo refletido para os produtos físicos mesmo. Não necessariamente eles inteiros, né? Às vezes alguns detalhes, mas essas cores que a gente colocou aí na tela foram as cores principais que a gente encontrou olhando muitas fotos de colchões. Foram, assim, fizemos uma pesquisa em Europa, né? Estados Unidos, né, Oriente Médio, uma pesquisa bem global. E foi unânime nacional, a questão das cores. Nacional, regional também, e essas cores principalmente unânimes, né? Sim. E até pontuando aqui que, por exemplo, o amarelo e o cinza foram lançados as como cores do ano no passado, sim. Justamente porque é essa questão, né, de remeter a algo mais alegre, essa esperança de um futuro melhor. E esse ano Very Perry, que é uma cor lilás, meio azulada, né? Então, a gente está atento também a essas questões de tendência e que fazem muito sentido nesse mercado, né? E que a gente está vendo crescer e está vendo também a procura por produtos assim. Então, isso é uma resposta. Eu acredito que a gente, de repente, apostar nessas cores, a gente acaba trazendo uma diferença do concorrente, uma diferenciação da concorrência, né? Perdão, gente. Que é justamente o que a gente falou no começo, né? Ter a questão da funcionalidade, mas também ter o diferente. Eu acho que não só dos concorrentes, mas entre os produtos, né? Porque às vezes, olhando o colchão todo branco e liso, como que você vai saber a diferença entre essa linha de produtos e aquela outra? E trazer uma opção de escolha para o consumidor, porque muitas vezes o consumidor só tem a opção do branco, do bege e do cinza. Por que não dar uma opção diferente? Sim. Então, mas essa é uma tendência de mercado mesmo, de consumo. E aí, respondendo àquela necessidade do conforto, né? A gente viu muito que os colchões têm aumentado em questão de volumetria. E isso a gente também tem feito também, né? Porque assim, não necessariamente o conforto tem que ser tátil, né? Especialmente quando a pessoa faz uma compra pela internet, que não pode tocar aquele produto. Como que a gente pode passar essa estética do conforto psicológica visualmente? Então, algumas formas que nós percebemos foi isso. Essas formas com maior volume, elas trazem essa ideia de maior conforto, assim como alguns materiais, né? Alguns fios, por exemplo, mescla e o linho. Então, é uma coisa que traz... Só de você bater o olho, a gente já remete a essa questão do conforto. Sim, e aí nas nossas pesquisas internacionais, a gente viu muito mescla no cinza, mas agora aqui, como conexão, a gente está propondo o mescla com linho, e um pouco para trazer esse elemento mais da natureza, mais sustentável. Então, essa é uma proposta nossa. Até porque uma tendência também que a gente tem visto muito é a questão das fibras naturais, como nós já vimos anteriormente, né? Sim, então os nossos clientes têm pedido também um pouco mais, né? Então, realmente, nessa busca do que nós deixaremos, essa preocupação com o natural e com o sustentável, é realmente uma tendência muito forte que veio para ficar. E aí, a gente está trazendo esse linho. E se não é um produto com fibra natural, a procura também, dentro do mercado colchoeiro, é por fibras mais sustentáveis, por ter essa opção, ao menos, né? Exato. De fibras mais sustentáveis. Ou até mesmo alguns benefícios, alguns tratamentos que tragam benefícios para a nossa saúde, porque as pessoas começaram, de um modo geral, a se cuidarem mais, né? Olharem mais para si. Então, como trazer isso? E aqui a gente trouxe para vocês
os nossos tratamentos, né, que nós Sim. temos aqui na companhia. Mas o que a gente queria falar é que, assim, não somente a gente tem esses tratamentos, mas hoje em dia os consumidores conhecem os Exato. tratamentos. Um consumidor chega na loja, ele sabe o que é um antiviral, ele sabe o que é um tratamento aromático que vai trazer Exato. benefícios, e ele está procurando isso. Eles buscam, cada dia mais essa busca cresce, Sim, né? então isso é uma tendência de consumo, de mercado, a gente acredita fortemente Sim. nisso, né? E tem crescido realmente essa procura. Mas é isso. Assim, aqui talvez... nós não vamos entrar muito em detalhes de explicação do que é Sim. cada um, mas isso tem disponível no nosso site da Conexão, então quem quiser é só acessar. Uhum. E aí, a gente tem também, falando de produtos com mais sustentabilidade, a gente tem o tratamento, o fio com garrafas PET recicladas, que é o Reprieve. É muito importante, quando a gente fala de sustentabilidade, ter uma certificação, ter um produto que seja real, que tenha fontes, que as pessoas possam consultar. Então, essa é uma das preocupações. Até porque os consumidores hoje em dia também buscam isso, né? Sim. Eles cobram dos vendedores, cadê o certificado? É real? Então, isso é essencial, que tem até mesmo para a credibilidade da empresa. Sim, então esse é um dos produtos que a gente tem aqui dentro da empresa. E o outro produto que a gente está lançando em breve é o Reprieve Our Ocean, que é de garrafas PET recicladas provenientes de regiões costeiras, com alto potencial de poluição dos oceanos. Então, ele é retirado... uma medida de prevenção, né, da poluição dos oceanos, que impeça que essas garrafas... cheguem ao fundo. Exato, eu me engasguei, perdão, gente. E aí, o outro fio que a gente está muito animado de lançar. Porque é o nosso lançamento para essa coleção, é o fio biodegradável, tá? Sim. Ele é um poliéster 100% biodegradável. Sim. E que, na realidade, ele em condições anaeróbicas, ou seja, sem oxigênio, ele se decompõe em 5 anos. Ou seja, não é assim, a pessoa comprou o colchão em 5 anos, vai começar a desintegrar, não. Ele tem a mesma durabilidade que o poliéster normal, isso é importante dizer, mas a forma, depois que ele for descartado, nessas condições próprias, ele se sem ar, debaixo da terra, ou debaixo da água, sim, né? Ele se decompõe em 5 anos. Isso, então é uma diferença absurda do poliéster, que, né, leva anos e anos para poder se decompor. E ele acaba não liberando microplásticos, porque ele tem esse componente que atrai os micro-organismos e aí ocorre essa decomposição. E os micro-organismos que são atraídos são esses micro-organismos que são anaeróbicos, então realmente precisa estar sem o ar, não vai se decompor o colchão dentro do quarto, e é isso. Bom, vamos então à nossa coleção, né? Que eu acho que está todo mundo aqui ansioso. Sim. Quer fazer um tempo para perguntas aqui antes? Se vocês quiserem, a gente vai abrir o microfone, se alguém tiver alguma dúvida, pode se manifestar aí, senão a gente dá continuidade. Mais um pouquinho de suspense para os desenhos. Vamos lá, se alguém tiver alguma dúvida. Se liberou aí, nós. Um minutinho. Não liberou? Alguém tem mais alguma... Se alguém tiver alguma dúvida, esse é o momento, senão no final a gente abre novamente. Isso, a gente pode pedir também para ir mandando pelo chat. E aí, de qualquer forma, no final a gente abre. E abre esses microfones, tá bom? Então tá. Bom, gente, aqui é o nosso mapa de palavras, tá? Algumas palavras que a gente pensou durante, né, o desenvolvimento da coleção, que foi baseando... Sim, o que acontece? Para a gente fazer uma coleção coesa, né, que faça sentido e que seja conectada, a gente criou esse mapa de palavras nosso, mas também para todo mundo entender um pouco qual foi a essência da linha coleção. E a essência da coleção. Então, palavras como energia, né, festa, movimento... psicodélico, cores, algo alegre. É isso que a gente quer trazer com essa coleção, tá? Sim. Aí aqui um pouquinho do nosso painel de inspirações. Nós fizemos uma pesquisa imagética enorme, mas isso aqui é só uma base, um resumo do que a gente pode trazer para vocês. Sim.
E aí, só para mostrar que, assim, a nossa inspiração não foi além, né, do colchão. A gente realmente quis trazer coisas globais, então, seja arte digital, exposições... Moda, arquitetura. Sim, Foi design de interiores, que a gente vê muito essas formas mais orgânicas Sim. agora, né? Então, faz muito sentido nesse momento ter uma coleção mais com esse viés, assim, que é dessa inspiração. Foi inspiração, realmente. Daí a gente pode tirar a questão de cores, de formas, enfim, texturas, isso tudo a gente se inspirou aí de algumas dessas imagens. Compartilhando aqui o por trás, né, os bastidores. Essa é a nossa cartela de cores. A nossa cartela de cores. É claro, assim, só lembrando que às vezes na tela não é a mesma cor exata do fio. Sim, cada pessoa tem uma tela, um aparelho diferente. Então, aqui estão algumas referências de cor, mas para se basear realmente só o produto real. Então, venham aqui e conheçam aqui a conexão. E eu acho importante a gente destacar, assim, que nós estamos propondo algumas cores para esses produtos que foram feitos de amostra, mas não necessariamente precisam ser nessas cores. Tanto que a gente trouxe aqui também os mais tradicionais. A questão é, aos poucos, implementando e trazendo essa questão, né? Essa essência das cores, sim, do alegre, do diferente mesmo. Sim, a gente põe sugestões de harmonia, né? Então, tem um produto de amostra, de sugestão principal, mas tem outras sugestões e ainda assim a gente pode fazer outras, exato, de acordo com o pedido. Aqui no nosso catálogo nós trouxemos desenhos em 3D, tá? Para vocês terem uma ideia de como vão ser, mas posteriormente vocês estão todos convidados a virem até a conexão e conhecerem pessoalmente esses produtos maravilhosos. Sim. Aí, então, a gente aparece na câmera também? A gente também vai levar. Tá. Um outro detalhe que estão lembrando aqui a gente é que os representantes também vão receber as bandeiras, então sim, também é uma outra forma de acesso a esses produtos, sim, né? Estão todos prontos aqui. Inclusive, vamos mostrar não só os 3Ds, mas algumas bandeiras para vocês também já terem um gostinho do que vem por aí. Então, a gente aparece na câmera também aqui? Sim, então vamos mostrando. Então, vamos começar com o nosso primeiro desenho. Uhum. Nessa proposta mais geométrica, tá? Aí vocês estão vendo na tela a questão do desenho mesmo no 3D, para terem uma ideia do desenho total. Sim. E aqui para vocês verem um pouquinho mais do relevo. Pode passar para trás, né? Aí, o que acontece? A gente pensou, percebido que o tipo de compra hoje em dia não é... Falava-se muito que antigamente quem comprava o colchão era mulher, né? Mas hoje em dia não é mais assim. Então, a gente tem que pensar em propostas que sejam... Né, atendam ambos os públicos, que fujam, né, só do floral, do arabesco, né? Mas também essa questão mais... neutra, né? E a questão do geométrico também, por ser atemporal, aquilo que a gente comentou no começo, de perdurar mais o produto, né? Sim. E um pouco o que foi por trás do pensamento desse desenho específico, né? É que a gente sabe que um dos lados do colchão, nas lojas, principalmente, tende a sujar mais. Então, a gente fez esse jogo de cores, assim. Um lado mais escuro. Isso. E misturando o geométrico reto, mas também com formas orgânicas, ajudam a dar essa ideia de conforto, né? Aqui só passando o slide rapidamente para vocês verem, algumas opções que a gente fez de harmonia de cores, tá? Que poderiam ser feitas. Sim. Claro que atendendo sempre às necessidades de vocês, enfim, mas só para vocês terem aí uma ideia do que poderia ser feito. Então, o nosso próximo desenho também é um geométrico. Sim. Aqui ele foi feito no laranja e no branco, no fundo cru, né? Sim. Mas aí, Gil, se quiser passar? Vamos passar. Para vocês terem uma ideia. Poderia muito bem ter sido feito num fundo com linho e verde, ficaria muito bonito. Ou todo branco também, todo branco, por que não, né? Ou ao invés de laranja com cinza, algo mais tradicional. Uhum. Enfim, é um desenho também bem interessante aí. O próximo, ele já foi pensado realmente nessa questão de chamar o olhar, né, atrair o olhar do consumidor, mas atender também um público bastante amplo, né, não somente o público mais ousado, mas também um público mais conservador. Porque aqui seria um ponto de cor, né, ele tem o neutro, ele tem o mescla, que remete àquela questão do conforto. Aqui a gente tentou trazer, não sei se vocês conseguem enxergar daí da câmera, mas a questão do relevo, que também remete a essa sensação do conforto. Sim. E assim, particularmente, acredito que fosse até meio tecnológico essa questão, né, das cores com amarelo, sim. Então... Aí a gente também avaliou os nossos desenhos internos aqui da casa, que são os best-sellers, e a gente viu que essa largura de desenho aqui de uns 2 centímetros vende muito. Então, realmente acreditando, e tem vendido mais nos últimos tempos, então acreditando nessa questão da volumetria sendo cada vez mais importante. Esse outro... Você vai passar o slide? Ah, tá. Desculpe. Aqui também umas outras opções de cores, de harmonias.
Sim. Inclusive, a gente pôs o mescla cinza, né, no anterior, mas também poderia ser o mescla com linho. Esse desenho aqui, o que acontece? Muitos clientes nossos pedem a inserção de logo. Não, todos os desenhos permitem essa inserção de logo, mas aqui a gente pensou numa oportunidade, né? Num espaço com oportunidade de inserção de logo. De uma forma que não fique tão poluída e mais harmônica quando a gente for inserir esses logos de clientes, ou até mesmo dos tratamentos que a gente tem aqui. Sim. Esse aqui é um geométrico, né? Sim. São triângulos. Você quer passar as cores, Gil? Sim, mas poderiam também, né, ser círculos, quadrados, sim. Esse tipo de alteração é possível, né? Algumas outras opções de cores, né? Esse tom sobre tom. Próximo. Esse outro aqui? Esse aqui ele foi feito até, inclusive, com o Retrieve, né? O fio feito com as garrafas PET recicladas. Esse também seguindo um pouco essa ideia de oportunidade de logo, de espaço com essa oportunidade de logo, mas também foi pensado na venda em loja. E com certa iluminação, o fio brilhante que a gente aplicou, ele chama atenção nesses pontos focais. Dá um toque todo especial. Nesses pontos focais. Assim, só falando um pouco qual foi o desenvolvimento por trás desse desenho, ele veio dos azulejos hidráulicos, aqueles que a gente vê às vezes em cozinha, em banheira, mas a gente inseriu de originalidade também aqui essas linhas mais orgânicas também, e esse jogo de cores mais movimentado aqui. E, bom, e a última coisa é que o nosso desenho, vou até passar as harmonias, esse desenho foi pensado em diagonal, porque a gente sabe que um desenho em diagonal também permite mais espaços de corte, mais, né, em diferentes tamanhos para os nossos clientes. Aí, a gente vai entrar numa linha agora que, na realidade, foi pensado por uma necessidade de clientes, né? Aqui uma demanda para o setor hoteleiro. Então, a gente fez em algumas cores um pouco mais escuras, né? Que foi a demanda que a gente teve. Sim. Mas os desenhos seguindo nessa proposta de fluidez, algo mais orgânico da coleção mesmo. Sim, e uma gramatura mais baixa, no caso, né? Esse aqui, no caso, é o tecido plano, né? Malha. Desculpa, malha plana, perdão. Esse aqui também na mesma proposta para o setor hoteleiro, mas é claro que pode ser usado para qualquer... Deixa eu passar as harmonias, calma. A gente... É isso que eu ia falar agora, eles podem ser feitos em outras cores, tá? E não necessariamente apenas para o setor hoteleiro. Então, por exemplo, em tons de branco, de cinza, para qualquer área pode ser, né? Qualquer setor pode ser utilizado. Sim. Aqui é uma estampa que está muito em alta na moda, que no vestuário, que é a questão do xadrez. Aqui? Não, tem que passar o slide. Passa o slide, tá. Desculpa. O xadrez está muito em alta na questão do vestuário. E aí a gente pensou em, né, transformá-lo, porque não trazendo essa linha do disforme, do lúdico, que seriam com essas linhas mais curvas. Sim. Isso a gente viu um pouco no vestuário, mas a gente achou que ia ser divertido colocar no colchão também. E aí tem essa opção com escuro, né, no fundo, mas também tem outras opções invertidas, né, a cor. Que é o próximo, Gil? Esse abstrato. O próximo é esse aqui. Não? Não, aquele ali, ó. O verde garrafa. Perdão, gente, aqui mudamos um pouquinho a ordem dos fatores, mas nada que... Isso. Pequenos spoilers. Isso. Bom, esse daqui já é uma proposta mais abstrata, mais minimalista também, com linhas bem sutis. Mais suaves. Ele tem cor. Ele tem essa cor que é um verde garapa e um fio brilhante, mas é bem sutil mesmo. Sim, ele foi feito no linho, então também nessa proposta de remeter o conforto através do fio. Sim, ele tem esse mesclado também, que é muito legal. Vamos lá, qual que é o próximo? Mostrando as outras versões. Isso, as outras versões. Estamos agora tendo uma ajuda técnica aqui. Sim. O próximo desenho, esse daqui, gente, também foi pensado naquela proposta da volumetria, né? De trazer visualmente a questão do conforto e também nessas formas, né, mais lúdicas, mais psicodélicas, pensando nesse movimento aí. Sim. Temos opções em outras cores, tá? Não esquecendo do slide. Aqui, e aí a questão seria também sempre conversar, né? Que nem esse desenho, a gente colocaria mais cores, principalmente nessas linhas de baixo relevo, né? Então as cores seriam aí nessas amarrações, né? Sim.
E a gente buscou na coleção toda essa questão mesmo das linhas mais curvas, né? Sim. E ela toda conversando entre si. É que a gente não consegue mostrar esse desenho inteiro aqui para vocês, mas o legal desse é o jogo de cores, porque ele começa no escuro. E o seu olhar vai caminhando como se fosse um labirinto. Sim, mesmo. Então a ideia era realmente atrair esse olhar do consumidor e fazer com que ele caminhe o olhar no colchão, assim, realmente. Isso. E também trazendo essa questão da volumetria. E lembrando que, assim, a questão das cores, elas podem ser, por exemplo, em tons de verde, então um verde mais escuro indo para o mais claro. Isso é um jogo de cores que dá para a gente fazer nesse desenho. Sim. Essa ideia de fluidez, né? Isso. Qual que é o próximo? Esse daqui também, pensando na questão da volumetria, né? Esse aqui, na verdade, só de curiosidade, a gente tem um desenho aqui dentro que vende muito. E essa é uma versão atualizada desse desenho. É uma outra variação de um desenho que vende bastante, só que nessa versão que é mais curva, que é mais orgânica, lembra um pouco aqueles desenhos japoneses de onda, né? Mas é isso, a gente pensou em algo mais simples, nesse desenho específico, que fosse mais simples. Minimalista, mais atemporal. minimalista, mais atemporal, mas nessa versão bastante contemporânea, mais orgânica. E aí a gente pôs as opções principalmente de fundo mesmo, né? Aqui mesmo que seja um fio colorido, né? Como vocês podem ver aí nas harmonias, ele seria bem discreto. A gente pôs todo como uma cor só, né? De linho ou de cinza. Próximo. Bom, o próximo a gente entra aqui na linha um pouco dos florais, folhagens, mas de uma forma um pouco mais abstrata e um pouco mais contemporânea, a gente está pensando, né? Isso. Esse desenho também está meio em diagonal, né? Tem flores aqui. Sim. E no outro fundo também tem espaço de oportunidade para inserção de logo. Esse aqui foi feito em tons de verde, são 2 tons de verde, Sim. tá? Isso pensando bastante nos quartos, né? Sim, que hoje em dia as pessoas cada vez mais colocam folhas, folhagens. Exato. Trazer essa coisa do natural mesmo. Plantas dentro dos quartos. Vou mostrar só desse lado, mas só para eles verem que é mesmo o mesmo desenho em pontos, só que em diferentes. Pontos diferentes. Isso. Também podendo ser feito em outras cores, a gente trouxe como sugestão um tom de goiaba, um tom de areia, ficaria muito elegante também. Uhum. Qual que é o próximo? Bom, o próximo, ainda seguindo nessa linha de folhagens, também é um desenho que está fazendo muito sucesso aqui. Sim, né? Conta um pouco da inspiração. Assim, aqui a gente tinha... Na realidade, a inspiração desse aqui começou a partir da linha hoteleira, quando a gente estava procurando desenho para eles. Mas aí pensamos no spa, né? Sim, nessa vibe... No luxo do spa. Nessa vibe mais glamurosa. Glamurosa não, né? Mais chique mesmo, luxuosa, mas de ao mesmo autocuidado, tempo... né? Autocuidado com saúde, estética, mas pensando mesmo no natural. Então ele tem um fio dourado, brilhante, bem sutil aqui também, um pouco esses tons mais claros de bege, né? Isso. Para remeter mesmo a essa questão do mais luxuoso, né? Sim. E ele também, numa das harmonias, a gente pensou nele com o linho, né? Porque a gente está remetendo essa questão mesmo do natural, do luxuoso, por que não o linho? Sim. Qual que é o próximo? Esse daqui? Bom, gente, esse daqui eu vou pedir perdão por não ter ainda uma bandeira, mas é porque ele acabou de sair do forno e eu não queria deixar de trazer para essa live. É o lançamento de uma estrutura nova, que, gente, só mostrando mesmo, né? Vamos lá. É esse desenho também, mais um floral mais contemporâneo, tá? Sim, porque o que a gente via muito era esses florais com bastante informação, né? Mais poluídos. Não sei se eu vou conseguir mostrar tudo aqui para vocês, mas, ó... esse desenho, esse aqui a gente fez no roxo, né? Um tom de roxo com lilás. Sim. Ele, se vocês forem ver, dá para ver bem sutil um relevo mais claro aqui no fundo branco. E aqui ele teria só essas linhas principais de cores. Sim. Esse aqui vocês têm que realmente vir ao vivo para entenderem a beleza desse tecido. Sim. É uma estrutura nova que a gente está lançando aqui na Conexão. Eu passei para mandala. A mandala, a gente também esse desenho da mandala é um desenho que ainda está aí na máquina sendo produzido, por isso que a gente não está com eles aqui, mas vai ser nessa mesma estrutura nova, tá? Então, vamos lá. O próximo... Pensando nessa coisa do bem-estar, né? Exato. Do zen, daquela ideia ali ainda do spa. Sim. Bom, esse aqui a gente trouxe num tom de goiaba com rosa brilhante. A ideia dele também, como vocês podem ver no slide, é um ponto, né, mais escuro e ele vai clareando. Sim. Nada impede, claro, de trazer outras cores mais neutras. Outras combinações. E a gente fez o uso aqui também, de novo, do fio brilhante para dar um pouco de jogo de luz mesmo, em lojas também.
Mas a forma arredondada para dar essa ideia de conforto. Então é um geométrico bastante arredondado. Porque ele acaba também tendo essa questão do relevo, né? Sim, quando ele tem um degradê. Assim. Acho que dá para ver daí, ele também tem essa volumetria, né? Quer falar da origem? A origem, na realidade, nós estávamos pensando em fazer um tecido voltado para o pet, né? Para animais de estimação. Sim. Só que a gente gostou tanto dele. Que incluiu na coleção. Inclui ele. Eu falei, gente, o meu cachorro dorme comigo. Por que ele não pode, então, ser meu colchão também? Sim, justamente pensando nisso, vamos dar esse aspecto de conforto, né? Exato. Porque a gente sabe que os animais adoram isso também, né? Mas, é claro, também seria um viés aí, né? Sim. Porque não fazer esses materiais todos poderiam ser usados mesmo para colchões para cachorro, por exemplo, para pet. Mas fez muito sentido também, justamente essas cores mais fortes também fizeram muito sentido para o Tim, né? Então a gente acabou incluindo realmente como um desenho para humanos, não só pets. Exato. E aí a gente fez aí nas variações de verde, poderia, né, de sugestões de verde, cinza. O cinza ele também ficou muito chique, né? Apesar de ser uma cor mais tradicional, ele foi uma cor que casou bem aí. Sim. Agora entrando aqui no nosso universo Tim, já que a gente já tá falando. Esse aí também tá no forno, esse laranja. Perdão. Sim. Mas tudo para mostrar assim que o ponto é que hoje em dia a gente vê muito essas harmonias de cores dentro das redes sociais. Então a gente pensou num produto Tim. Mesmo que ele fosse mais monocromático, em tons de verde ou tons de rosa, ele não precisa ser só com cores complementares aí, por exemplo. Que fosse com harmonias mesmo. E aí a gente pensou, quando fez esse produto, pensou muito nos filtros de Instagram, né? Que as marcas poderiam ter esse desenho dentro das lojas, mas também criar filtros. Ou até mesmo o colchão servir como uma moldura para o adolescente, para a criança ir lá tirar uma foto e postar, né? Sim. Então seria essa ideia mesmo do instagramável. Sim, pode passar para a próxima. Aí esse próximo, também pensando nessa ideia mais do psicodélico, das linhas mais fluidas, aqui a gente arte urbana também, arte urbana, né? A questão de tintas, grafites. A gente pensou nesse desenho, que também tem essa questão do barramento, né? De uma parte mais escura indo clareando. Sim. A gente fez uma gramatura mais baixa para poder colocar bastante cor. Exato. Mas nada impede que ele seja feito numa gramatura mais alta também. Aí, se vocês puderem ver as outras opções de cores também. Algumas sugestões, como é para esse universo mais Tim, pensamos em algo mais colorido, mas nada impede também ali das cores tradicionais. Esse próximo desenho, a gente pensou realmente em crianças e quase como um giz na lousa, né? Esses tons suaves e sutis, também com oportunidade de logo. Acho que dá para ver melhor o desenho completo ali no 3D, mas é isso, que fosse algo realmente... O avião de papel é algo que inclui todo mundo, né, numa família, não só as crianças, mas os pais também, porque não... É uma brincadeira, né, que de repente pode até remeter do colchão, trazer aquela coisa como a gente disse, né, sair do celular, e por que eu não vou fazer um aviãozinho de papel e brincar? Servir como uma inspiração mesmo. Fazer um campeonato na loja, aquelas coisas, ou tutorial na internet de tipos de aviões diferentes, e a gente pensou também que, se o avião não te atende, se você quer, a gente põe uma espaçonave aqui também, né? Então, esse tipo de oportunidade aqui. E aqui algumas variações de cores para vocês também. De repente, pode ser feito no linho, para remeter aquela coisa do conforto. O laranja com cinza é muito usado. O laranja é uma cor que a gente viu também muito em alta. Então, o cinza com laranja é uma cor que fica muito bonita. Sim. Esse próximo também, seguindo um pouco na linha dos origamis. Gente, esse aqui eu vou contar. Alguém fez origamis de verdade, fotografou e desenhou em cima deles. Então, assim, é um colchão realmente muito especial e único. Sim, ele não é direcional, pode ser cortado em diversos... Sim, ele tem, os bichos estão todos sem uma direção específica, então isso permite muitos cortes diferentes, em tamanhos diferentes, com um rapor razoavelmente pequeno, né? Porque a gente sabe do tamanho do colchão. E a ideia realmente é, né, que a criança desperte a criatividade, aponte para o desenho e tente adivinhar o que é. Sim, quando eu fiz eu já fiquei pensando numa vitrine cheia de origami. Pendurado em cima do colchão. Sim. E agora nós vamos para o nosso último desenho aqui. Desculpa, tem as harmonias. Sim. Esse aqui, a gente falou que foi biodegradável, não? A gente lançou o biodegradável e não falou. Sim, a gente escolheu essas cores de... essa cor principal, assim, no começo, né, de lançamento, azul, mas também poderia ser em outras cores, mas só para lançar essa ideia do mar, né, de algo mais sustentável. E aqui eu acho interessante falar que a malha inteira é biodegradável, tanto o fio cru quanto o fio azul, tá? Sim. Então entra naquela proposta realmente lá do ambiente anaeróbico, em 5 anos ele se decompõe
no ambiente próprio. Sim, e só lembrando que não pode ser usado junto com o VBAC Block, esse é o único impeditivo, né? Porque senão o antiviral, né, ele elimina os micro-organismos que vão decompor, então, depois o produto. Então, tem esse porém, mas a proposta realmente é de ser mais lúdico, mais sustentável e mais futuro, assim, né? E aí agora nós vamos para o nosso último desenho, também para o setor infantil, né? O Kids, que seria uns bichinhos da savana. Sim. A gente trouxe no Linho, que é essa ideia de trazer, de ter produtos com materiais mais naturais, fibras naturais. Principalmente para essa área do bebê, né? Sim, que é muito importante. E aí essa cor no tom não binário, né, que é o verde oliveira, que ele fica bem suave, combina com muitos tipos de decoração diferentes. E a ideia era realmente ter os bichinhos, mas ter de uma forma mais sutil e que realmente estimula as crianças a imaginarem, né? Que bicho é esse? Sim. Que outro bicho é esse, né? E ele entra bem naquela proposta, né? Das decorações, do minimalista e das decorações com elementos da natureza. Sim. E aí vocês podem ver, né, nas outras harmonias de cores. Não tem harmonia. Ah, não, esse aqui não ficou. Falha, mas pode voltar no anterior, que dá para ver aí algumas Sim. combinações de laranja com linho, o mescla com laranja também ficaria lindo. O cinza, né, com laranja, fica muito Mas legal. sem problemas, vocês vão receber o catálogo digital e vai dar para ver todas as harmonias. Venham conhecer, peçam amostras. É isso, pessoal. Queria agradecer muito a presença de todos vocês aqui. E se alguém tiver alguma dúvida, quiser agora mandar, comentar alguma coisa, esse é o momento. Está aberto aí para vocês. Maurício vai intermediar aí para a gente se tem algum comentário. É melhor escrever, porque... se vocês não quiserem abrir o microfone, pode digitar. Pode. Bem. Só lembrando que nós vamos ter ainda mais 3 coleções cápsulas, tá? Ao longo do ano, então aí a gente vai mantendo vocês informados, quem sabe aí mais lives, enfim, para mostrar aí para vocês em primeira mão. Aqui, as pessoas agora têm a permissão para falar. Agora acho que vocês já estão com a permissão para falar o microfone, quem quiser comentar. comentar. O microfone aí na tela. Ative, pode comentar, se alguém quiser fazer um comentário, alguma dúvida, alguma sugestão, de repente. Não? Bom. Boa tarde, meninas. Marco Antônio, da Conexão Malhas. Eu queria deixar o parabéns para vocês. Linda apresentação. Com a gente depois, né? Com os nossos representantes. Claro, para os clientes. Vão estar aí com as nossas bandeiras e vai facilitar o acesso. Tá bom? Muito obrigada, gente. Muito obrigada. É isso.